Gente, eu vou contar uma coisa para vocês que explodiu minha cabeça essa semana. No domingo, eu compartilhei com o pessoal do Instagram, acho que eu postei aqui também num Shorts, falando sobre a gente esperar vivendo, né? Porque muitas vezes a gente deixa coisas para fazer quando chegar a determinado momento. Então, por exemplo, vou guardar uma roupa para usar numa ocasião especial. Não, a ocasião especial é agora, você acordou, entendeu? Tá viva, vai colocar sua roupa nova e sair, que seja para ir no mercado. Enfim, compartilhei esse vídeo e aí fui para a igreja. E aí na igreja, o pastor estava pregando sobre viver o reino de Deus, né? Que os fariseus perguntam para Jesus, quando vai vir o reino? E aí Jesus fala assim, o reino já está entre vocês. Algumas traduções, o reino já está dentro de vocês. E aí eu fiquei pensando que, poxa vida, muitas vezes a gente espera estar no reino para viver o reino. Cara, isso fez assim, ó, na minha cabeça, em relação a tudo na nossa vida. Tipo, tudo, cara. Olha, a Bíblia, ela deixa tudo lá pra gente viver. Ela é um manual de vida, assim, sensacional quando a gente consegue ler do jeito certo, sem influência externa de um pastor falando no nosso ouvido. Porque muitos pastores não pregam o que é realmente viver o reino de Deus. Porque isso não vai trazer um retorno financeiro para ele. A igreja não vai prosperar, a gente não vai conseguir manter as portas abertas, não vai conseguir pagar as contas. Mas, cara, a chave para um mundo melhor, para uma vida melhor, que seja para você, para sua família, para o mundo inteiro melhor, é viver o reino. Eu sou a Dani da Verdade Liberta e hoje você vai ter essa explosão de mente comigo. Então, vamos nos versículos, tá bom? Lá em Lucas 17, no 20, fala a vinda do reino de Deus. E aí fala assim, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, ou seja, a gente não vai ver. Pega isso. Nem se dirá, ele está aqui, ou ele está lá, porque o reino de Deus está entre vocês, está agora, agora, o reino de Deus está entre vocês. E eu já comentei sobre isso nos outros vídeos, quando eu falo sobre o mundo espiritual, que eu acredito que é um mundo bem paralelo ao nosso. Então, tá aqui. Eu estou vivendo no mundo físico, carnal, mas o mundo espiritual está aqui do meu lado. Quando eu paro para pensar sobre o reino de Deus está entre vós e está realmente aqui no meu mundo paralelo, isso significa que ele já está aqui. Então, o que eu estou esperando chegar? Cara, os crentes, os cristãos, pelo menos da minha geração, talvez para trás até um pouco, estão esperando o mundo físico chegar. Eles estão esperando chegar ao mundo visível. E o versículo é bem claro. O reino de Deus não vem de modo visível, porque ele já está entre vós. Cara, já está aqui do nosso lado. Isso eu tinha entendido. Eu só não tinha entendido que a gente já tem que viver no reino. A gente não tem que esperar chegar o reino, porque ele não vai chegar, porque ele já está aqui. A gente tem que viver o reino. Aí, lá em Mateus 11, capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. O que é se esforçar? Cara, é se esforçar para viver no reino. Porque é muito cômodo pra gente, é muito fácil pra gente viver no mundo físico, esperar coisas físicas, esperar coisas visíveis, coisas palpáveis. E Jesus, ele deixou aqui nas linhas para a gente entender que não, que já está aqui, que a gente tem que viver isso agora. A gente tem que viver agora. É agora que a gente tem que manifestar os frutos. Frutos é o quê? Coisas que a gente vê, coisas que a gente pega, paz, justiça, mansidão, domínio próprio. É agora que a gente tem que fazer isso. Não é esperar, porque um dia, quando a gente for, não haverá. Não, cara, é agora. É agora. Quando tudo se consumar, que tiver a consumação de tudo, aí sim a gente vai ver um reino visível e ainda assim nós teremos corpos transformados, ou seja, a gente não vai nem conseguir acessar com esse corpo físico carnal aqui. Então agora a gente tem que viver no reino.
E isso muda toda a nossa realidade, muda toda a nossa mentalidade. Sabe quando Paulo fala assim, não vos conformeis com este mundo, mas mudai-vos conforme a transformação da nossa mente? E eu comentei, a gente tem que ter uma mente transformada para as coisas começarem a acontecer. E aí, mais do que isso, a gente tem que viver como se já fosse, porque já é. Então, assim, o que você espera do reino de Deus? Pensa aí, como você espera que seja o reino de Deus? Eu vou falar de mim, tá? Eu espero que o reino de Deus seja um reino de paz, de tranquilidade. A gente vai adorar o Senhor todos os dias, em uma determinada hora do dia. Vão se reunir todos os povos, línguas, nações diante do trono do Cordeiro. E a gente vai cantar para Ele. E na minha visão vai ser tipo um coral, sabe? Cada um vai ter sua voz. E quando todo mundo começar a cantar assim, vai ser um som muito bonito. Um coral mesmo. E Deus vai estar lá com a gente. E tipo, não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter tristeza, porque a gente vai estar diante de Deus. E diante dele, aquilo que a gente sente vai ser completamente sufocado pela presença dele. Então eu já tenho que viver assim. Como eu imagino que seria o reino de Deus? Vai ter gente triste? Não. O que eu posso fazer agora para as pessoas não ficarem tristes? Poxa, tem gente que não tem o que comer. Eu vou dar o que comer para essas pessoas. Poxa, tem gente que não tem onde morar. Eu não consigo dar uma casa para elas, mas o que eu consigo fazer para ajudar essas pessoas a terem condições de ter uma casa? Entende? E o que pega nas igrejas atualmente é que os pastores não querem viver o reino de Deus, porque eles vão ter que ajudar as pessoas e vão ter que dar aquilo que na verdade eles só querem receber. E eu tô falando de dinheiro, o dinheiro corrompe, o dinheiro sufoca a alma da pessoa. A gente precisa de dinheiro para sobreviver nesse mundo físico? Precisa, e Deus sabe disso. E ele mesmo diz na palavra dele que é para a gente olhar as aves dos céus, olhar as flores do campo. Elas não trabalham, e mesmo assim Deus supre. Deus manda a chuva, Deus manda o alimento. Você acha que Deus não ia fazer isso com a gente? E assim, é o que você precisa. Só que ele é pai, então ele também dá aquilo que você quer. Claro, né? Se não for te matar, se não for matar ninguém, se não for fazer mal. Então não é só suprir as suas necessidades, é te mimar. Se você tem filho, você sabe. Você vê uma coisa e fala, nossa, meu filho ia gostar muito disso, vou levar para ele. Deus é assim. Cara, se a gente é assim, a gente é a imagem e semelhança de Deus, Deus é assim. E aí, eu tô falando isso realmente sobre o reino. A gente tem que viver como se o reino já estivesse aqui. Mas isso vale também para a sua vida no geral, sabe? Se você quer alguém que vai limpar sua casa toda semana, e eu tô falando disso porque eu pensei, poxa, eu quero ter uma casa de determinado jeito que eu já pedi para Deus, em determinado lugar que eu já pedi para Deus. E aí eu tava tomando banho e pensei assim, nossa, minha casa aqui tá uma bagunça, né? Porque a Luna tem 3 anos. Aí eu cheguei da igreja domingo, ela tinha riscado todas as paredes. Ok. Aí eu pensei, poxa, quando eu tiver minha casa, eu vou contratar alguém para limpar ela toda semana. Na hora, me veio assim, mas você já tem uma casa. Por que você não contrata alguém para limpar ela agora toda semana? Você vai ter mais dinheiro quando você tiver outra casa, que provavelmente você vai estar pagando? E eu pensei, poxa, é verdade. Por que eu vou esperar eu ter a casa para eu fazer as coisas que eu já posso fazer agora? E aí entra o negócio da fé. É viver como se já fosse, porque já é. E se a gente pensar que não existe tempo é uma criação humana, então o que aconteceu está acontecendo e o que vai acontecer está acontecendo, porque tudo é presente, tudo é agora. Então eu tenho que fazer tudo agora, não ficar esperando. E aí isso vai acelerar o processo do que ia chegar. Entende a lógica disso? É uma matemática maluca, mas tudo que a Bíblia fala, tudo que Jesus fala, tudo que ele pregou, parece ser uma coisa muito louca. Para os que estão perecendo, para os que estão de olhos fechados, mas para a gente que entendeu e está tentando entender o reino, a lógica do reino, não é loucura, é a nossa salvação. O reino de Deus já está aqui.
A gente tem que viver o reino de Deus aqui agora no mundo físico, trazer à existência aquilo que aparentemente não existe. E isso no reino de Deus, e isso na sua vida e tudo aquilo que você pensou. Então, considere esse vídeo aqui como um complemento daquele lá da mudança de mentalidade. A nossa mentalidade tem que mudar para tudo, até para o reino de Deus. Cara, isso explodiu minha mente. Isso faz todo sentido do mundo para mim. Espero que faça todo sentido do mundo para você. E se você quiser complementar, comentar alguma coisa, comenta aqui embaixo e vamos aprender junto, vamos crescer junto, porque o reino de Deus tá aqui, cara. O reino de Deus tá aqui. Vamos junto.